Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje eu vou falar especificamente por que você tem dificuldade em estudar para concurso, tem dificuldade em manter os estudos como uma parte ativa da sua rotina. Por que você tem dificuldade em dar continuidade aos estudos? E para fazer você entender isso, eu vou apresentar um conceito de um cara chamado Stephen Covey, autor desse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, autor de diversos outros livros, e ele foi considerado uma das 25 pessoas norte-americanas mais influentes. Infelizmente ele faleceu em 2012, mas ele foi uma grande referência na área de gestão do tempo e gestão de vida. E esse é o conceito que eu vou apresentar para vocês hoje, e você vai entender por que você se encaixa nessa situação e por que você tem dificuldade em dar continuidade ao seu estudo. Primeiramente, você precisa entender que estudar para concurso é um processo transformador. A pessoa que decide estudar para concurso, depois que ela passa pela jornada e consegue uma aprovação, ela não é a mesma pessoa no final desse processo. É quase que inevitável você passar por um grande processo de transformação. Isso é óbvio, vai ficar óbvio para você. Se você foi uma pessoa que nunca foi bem no colégio, nunca estudou muito na faculdade, conseguiu se formar meio nas coxas, eu tenho uma boa notícia para você. Isso não muda em nada a sua capacidade de conseguir uma aprovação no concurso. Só que você vai ter que passar por algumas transformações para conseguir se dedicar a um projeto dessa magnitude. Então, o primeiro passo é você entender que a decisão de estudar para concurso, ela é uma decisão maior do que apenas essa, do que apenas quero ser aprovado para ter estabilidade, quero ser aprovado para comprar uma casa, para comprar um carro. Precisa ser mais profundo do que isso para que você consiga sustentar isso ao longo do tempo. Perceba que você precisa trabalhar conceitos mais profundos como sua identidade, como valores, como crenças nas quais você se baseou a vida inteira. Então, você precisa quando você trabalha a sua identidade, isso significa que você não está estudando para concurso, para ser aprovado no concurso, para conseguir comprar algo. Você está trabalhando uma identidade com o objetivo de se tornar uma pessoa estudiosa, se tornar uma pessoa preocupada com o futuro, se tornar uma pessoa disciplinada. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Por isso que eu vou mostrar para você que estudar para concurso não precisa ser um projeto kamikaze. Você não precisa abrir mão de tudo para estudar para concurso. Você pode perfeitamente estudar para concursos sem abrir mão da sua saúde, sem abrir mão de momentos de lazer, sem abrir mão de uma vida equilibrada. Mesmo assim, você vai conseguir batalhar por um futuro melhor e conseguir uma aprovação se você entender o conceito que eu vou passar para vocês. Tudo gira em torno de um grande dom divino que você recebe, que é a vontade independente, que é a capacidade, a habilidade que você tem de agir conforme as suas decisões, sem que outras pessoas influenciem no rumo da sua vida. Isso é um dom divino, Você conseguir fazer isso, você ter a possibilidade de fazer as suas próprias escolhas é um dom divino. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que entender a lógica por trás das atividades que vão estar sendo disputadas no seu dia a dia. Então, essa matriz de gerenciamento do tempo, para facilitar essa explicação, ela divide as atividades em urgentes e não urgentes e em atividades importantes e não importantes. O grande segredo, conforme eu vou explicar para você, é você conseguir concentrar as suas atividades, a maior parte das suas atividades, no quadrante 2, que são as atividades que não são urgentes, mas que são importantes. Essas são as atividades que vão contribuir para o seu futuro. Mas vamos começar pelo quadrante 1. Quais são as atividades típicas do quadrante 1, que são atividades urgentes e importantes? São crises, incêndios que você precisa apagar. Então, vamos exemplificar. Crises. Crises, problemas urgentes
problemas urgentes. Projetos com data marcada, por exemplo, quando você deixa para a última hora, né? Projetos com data marcada. Quando você deixa para a última hora, um projeto com data marcada passa a ser uma urgência, passa a ser algo que você tem que priorizar, porque senão você vai perder o prazo e aquilo vai por água abaixo. Essas são atividades que se impõem a você. Elas são impostas, são jogadas na sua frente, você tem que lidar com aquilo, você tem que apagar incêndios. A maioria das pessoas vive esmagada por essas atividades. E essas atividades, a maior parte delas, poderiam ser tratadas com antecedência, poderiam ter sido lidadas com planejamento, com prevenção e poderiam ter sido enquadradas no quadrante 2. Quais são as atividades, então, do quadrante 2? São atividades de prevenção, prevenção, atividades de planejamento, atividades de relacionamento, né? Cultivo de relacionamento, cultivar relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, saúde, cuidar da saúde, alimentação, família. Essas atividades do quadrante 2 são as atividades que reforçam a sua identidade, reforçam os seus valores. São as atividades mais importantes e que vão contribuir efetivamente para o seu futuro. Mas perceba que são atividades perenes, atividades com as quais você vai lidar ao longo de toda a sua vida. Não são atividades que demandam uma única grande ação. Vamos explicar. Prevenção e planejamento são atividades constantes na sua vida em que você vai planejar o seu futuro e se prevenir com relação a eventuais problemas que podem aparecer. São atividades que você vai fazer a vida inteira. São atividades que vão fazer com que essas atividades do quadrante 1 passem para o quadrante 2. Exemplo. Cuidar, quando você previne, né, quando você faz um planejamento da sua semana, você antevê situações. Por exemplo, situações que às vezes são crises, mas que não são crises tão graves assim. Se você faz o planejamento e uma prevenção, né, faz um planejamento semanal de ir ao mercado, comprar coisas necessárias para a semana, você evita uma crise de estar no seu trabalho, e aí quando dá às 6 horas da tarde e você acha que você vai para casa estudar, vem aquela mensagem do seu marido ou da sua mulher, falando assim: fulano, acabou o papel higiênico, precisamos de papel higiênico urgente, ou não tem nada para jantar, compra alguma coisa no caminho. E aí, aquela atividade que você poderia ter planejado e gastado 1 hora para fazer com antecedência, porque você pode fazer compras no horário que é conveniente para você, no horário que não tem muito trânsito, no horário que não tem muita fila no mercado. E aí você gastaria o quê? 1 hora por semana, talvez. Aí quando essa atividade vai para cá em formato de crise, aí você vai ter que sair do mercado 6 horas, do seu trabalho, né, 6 horas da tarde, vai ter que encarar o trânsito, vai ter que encarar o horário de pico e vai ter que gastar muito mais tempo e talvez muito mais recurso, porque às vezes o mercado que você comprava era mais barato, mas fica no outro local, e aí no caminho do seu trabalho, para que seja viável, você tem que ir no outro lugar comprar. Então tudo foge do controle quando você não planeja as coisas com antecedência. E é aquilo que poderia ser gasto poderia ser resolvido, né, com 1 hora por semana, acaba sendo jogado para cá, e aí foi embora aquela oportunidade que você teria de estudar depois do trabalho, porque ao invés de chegar em casa às 6h30, você chegou 9 horas da noite, exausto, cansado, né, corrido, aí vai ter que ainda fazer jantar, vai ter que embolar um monte de coisa, e aí quando você finalmente está pronto para estudar, já são 11 horas da noite, e aí você precisa dormir, porque você precisa cuidar do seu sono também. Percebam que as pessoas que estão no quadrante 1 estão sempre numa situação de estresse,
numa situação de pânico, numa situação de corrida contra o tempo. Elas estão sempre apagando incêndios. É isso que você evita quando você consegue um planejamento. Outras coisas aqui do quadrante 2, por exemplo, alimentação. Ter uma alimentação saudável ao longo da vida. É uma coisa importante? Lógico que é. Manter uma alimentação saudável ao longo da vida, mas não é uma coisa urgente. Ah, se eu não comer uma salada hoje eu vou morrer amanhã. Não é. Mas ao longo da sua vida, se você não tiver uma alimentação saudável, você vai ter problemas de saúde. E aí, essa situação que poderia ser administrada aqui no quadrante 2, ela pode ser jogada para cá como um problema. Então, se você comer uma alimentação toda ferrada, toda cheia de gordura, de açúcar, de sal, se você comer fast food toda hora, pode ser que um belo dia você tenha uma crise de diabetes ou uma crise de colesterol alto, sei lá eu o que. E aí, ao invés disso estar controlado na sua rotina, no quadrante 2, você acaba jogando para cá num formato de crise. E aí você tem que ir para o hospital, você fica tempo no hospital, você se estressa, você preocupa seus familiares, você gasta mais tempo, mais recurso e muito mais energia para resolver um problema que poderia estar sendo resolvido de maneira gradual, de maneira perene ao longo da sua vida. Cuidar da saúde também. Vamos supor que você tenha problemas cardíacos na família. Aí você deveria, não sei, ir ao médico uma vez por ano, fazer uma consulta ali para avaliar o seu coração. Quanto tempo você iria gastar com isso? Provavelmente 1 hora por ano, ou 1 hora a cada 6 meses. Agora, se você não toma esse cuidado e de repente você tem um infarto, pum, você é jogado mais uma vez para o quadrante 1. Você precisa lidar com o infarto. Você não pode infartar e falar, depois eu resolvo isso porque eu tenho que estudar aqui. Senão você pode morrer. E aí você, mais uma vez, vai tratar uma crise, vai gastar tempo, vai gastar recurso, vai estressar todo mundo, vai se estressar, vai preocupar inúmeros familiares e aí vai gastar às vezes 1 semana, 2 semanas para poder voltar a conseguir tratar aquilo ou passar a tratar esse problema de maneira constante. O mesmo vale para a família. Cultivar um bom relacionamento, tanto com a família quanto relacionamentos profissionais, também é algo que você faz de maneira perene ao longo da sua vida. Não é um negócio urgente, não é um ato único que vai decidir se você tem um bom relacionamento com a sua mulher ou não, ou com seu marido, ou com seu filho. São atitudes ao longo da vida que precisam ser planejadas. Você precisa reservar tempo para sua família. Você precisa reservar tempo para cuidar da sua saúde, para fazer atividades físicas. Atividades físicas. Todas essas atividades são importantes, vão contribuir para reforçar uma identidade, reforçar os seus valores de ser uma pessoa que pratica atividades físicas, uma pessoa saudável, ser uma pessoa que se alimenta bem ao longo da vida, ser uma pessoa que se preocupa com a família e se preocupa com cultivar bons relacionamentos ao longo da vida. Aí entra o X da questão. Sabe por quê que você tem dificuldade em fazer tudo isso? Porque é muito difícil você concentrar boa parte das suas atividades nesse quadrante. Sabe por quê? Porque para conseguir manter as suas atividades nesse quadrante 2, você precisa de algo que é muito raro hoje em dia, que sempre foi muito raro e sempre vai ser raro, que é proatividade. Você precisa ser uma pessoa proativa para conseguir tratar a sua vida e passar a maior parte do seu tempo em atividades do quadrante 2, que são atividades que contribuem para o seu futuro, contribuem para reforçar os seus valores e a sua identidade. Por que eu preciso de proatividade? Porque essas atividades aqui, tanto a do quadrante 1 como a do quadrante 3, que eu vou explicar já já, são atividades que se impõem a nós. Quanto menos planejamento você fizer, quanto menos você gastar com prevenção, mais situações urgentes, bombásticas vão aparecer na sua frente e aí você vai ter que parar o que você está fazendo no quadrante 2 e lidar com aquela crise. Porque é uma situação urgente e importante. E às vezes você faz isso também para situações não importantes. Quais são, por exemplo, situações que são urgentes e não importantes? Por exemplo, interrupções.
Interrupções. Como assim interrupções? Alguém entra na sua sala, você recebe um e-mail, né? Aí aparece ali na tela do seu computador um e-mail, né? Que no caso seria uma correspondência, né? Correspondência. Telefone, olha só isso aqui. Telefone é um negócio inacreditável. Telefone. A maior parte das pessoas acha que o telefone tocando é uma atividade urgente e importante. É inacreditável. Vamos supor que você fale assim para o seu chefe. Chefe, eu quero daqui a uma semana agendar uma reunião com você, com o senhor, e eu quero apresentar um projeto importante que vai contribuir para o futuro da empresa, e blá blá blá, eu preciso de um tempo reservado que eu quero apresentar algo importante para você. Às vezes é um projeto que você fez aqui no quadrante 2, afinal, no quadrante 2 também existem atividades como projetos para melhorar a sua carreira, para investir no seu futuro profissional, por que não? São atividades do quadrante 2. Aí você ficou um tempão bolando aquilo, planejando, fez uma apresentação, agendou com antecedência a reunião, e aí quando começa a reunião, o telefone toca, e o que o seu chefe faz? Ele fala para você, peraí que eu vou atender o telefone. Aí ele atende o telefone e te deixa esperando. Você, que agendou a reunião com uma semana de antecedência, que fez todo um preparo para falar com o seu chefe, ele vai lá e atende a desgraça do telefone e te deixa esperando. É muito difícil alguém atender o telefone e falar assim, espera só um pouquinho, eu te ligo mais tarde porque eu estou com uma pessoa na minha frente. Geralmente ele atende o telefone, fala com a pessoa no telefone e te deixa esperando. Você que agendou as coisas com antecedência. Esse também é um quadrante que ele está, muitas vezes, os acontecimentos, né, as atividades desse quadrante estão disfarçadas de atividades importantes, mas que não são importantes. Ninguém iria morrer se você esperasse para atender o telefonema, ou se você ligasse de volta mais tarde, ou se você falasse, te ligo depois. Ninguém iria morrer se você estabelecesse um horário prévio para ler as suas correspondências. Você não precisa olhar um e-mail cada vez que um negócio brota na sua tela. Inclusive, essas notificações são uma das coisas mais nocivas. Então, essa é uma atividade que também se impõe a você. E muitas vezes você acha que é importante e não é importante. Então, aquele negócio só serve para te atrapalhar. É muito mais grave do que esse quadrante. E aí vem o quadrante 4, que é o quadrante da derrota. O que tem no quadrante 4? Que são as atividades não urgentes e as atividades não importantes. Não é urgente e nem importante. Por exemplo, clássico, redes sociais. Redes sociais. Ou aplicativos de mensagens. Sites de notícias. E etc. É o Instagram, é o Twitter, é o YouTube, é o TikTok. Você fica lá vendo uma coisa atrás da outra. É a famosa e mais pura perda de tempo. Mas por que a gente passa tanto tempo no quadrante 4? Muita gente passa a maior parte da vida no quadrante 4. Por que as pessoas fazem isso? Porque é legal pra caramba. Porque é legal pra caramba ficar no Instagram recebendo coisas que você gosta. O Instagram ele joga notícias pra você, publicações que tem a ver com o que você já curtiu, com o que você gosta. Então é divertido pra caramba. São estímulos. Nós somos programados biologicamente para dar mais atenção a estímulos. Isso é uma coisa biológica. Lá da nossa pré-história, você precisa se atentar aos estímulos para não morrer quando um predador chega, ou quando um inimigo chega. Você precisa se atentar a estímulos para ver que alguma coisa se movimentou, que pode ser uma oportunidade de você caçar e conseguir uma comida. Isso está biologicamente trabalhando contra. Enquanto estudar para concurso é uma atividade um pouco mais monótona e linear, você precisa lidar com estímulos que são biologicamente mais atrativos para você. E esse é o quadrante da derrota. As pessoas que passam mais tempo no quadrante 4 e também no 3, apesar do 3 ser menos grave, as pessoas que passam a maior parte do tempo nesses quadrantes aqui são as pessoas que levam uma vida de irresponsabilidade, que são demitidas, que ficam estudando para concurso durante 5, 6, 10 anos
e não conseguem uma aprovação. Para conseguir sair dessa desgraça e passar a maior parte do seu tempo nas atividades importantes, sim, o quadrante 1 é importante também, mas o grande desafio é, com planejamento e com prevenção, o grande desafio é você diminuir ao máximo as atividades do quadrante 1 e trabalhar elas no quadrante 2, para você gastar menos tempo, menos energia e menos recurso. Mais uma vez, eu repito, você precisa ter proatividade. E mais do que proatividade, você precisa ter organização e aprender a falar não. Essa é uma das partes mais difíceis, aprender a falar não para as pessoas. Anota isso aqui. Quando você não consegue falar não para uma pessoa, você está falando não para você mesmo, para os seus planos, para o seu futuro e para o bem-estar da sua família. Uma vez, um amigo meu me chamou para uma atividade beneficente. Na verdade, não era bem uma atividade beneficente, era uma atividade em que era mais uma manifestação para a preservação ambiental de uma lagoa em Florianópolis. E eu estava muito ocupado, tinha muita coisa para fazer, só que eu fiquei sem jeito de recusar um convite maravilhoso desse, um belo de um convite. E aí eu aceitei e chamei um amigo meu para participar, um outro amigo meu. E aí esse outro meu amigo, que eu chamei para participar, ele escutou pacientemente o convite que eu fiz para ele, e aí ele falou assim para mim: Thomas, olha, eu acho sensacional essa atitude de vocês, eu acho incrível, eu apoio, eu admiro muito vocês, e eu gostaria muito de participar, mas nesse momento da minha vida, eu estou envolvido numa coisa que eu não consigo adiar, então infelizmente, com muita dor no coração, eu vou ter que negar esse convite, mas por favor, me chamem numa próxima vez, e cara, eu boto muita fé nesse projeto de vocês, eu admiro muito vocês. Tudo que eu queria ter tido é coragem de falar esse não que ele passou para mim, o não que ele me deu, eu queria ter dado para a pessoa que me fez o convite. Eu estava preparado para tudo, menos para um não tão educado. E o não que você dá para as pessoas, só serve a alguma coisa se você tem moral para dar um não. O seu não tem que significar alguma coisa. Se você, todo dia, diz não para alguém, e aí quando a pessoa vê você está sentado no sofá sem fazer nada, o seu não vale muita coisa. Por isso que a força do seu não é algo que você vai cultivar ao longo da sua vida. E isso envolve atividades do quadrante 2. Quando você trabalha princípios e valores e trabalha a identidade de uma pessoa que vai ser mais responsável, que vai ser mais assídua, que vai ser mais organizada, você está trabalhando também o seu não. Exemplo clássico, a pessoa quer estudar para concurso, mas aí vem o chefe e dá um monte de projeto novo para ela fazer, de modo que ela mal consegue atingir os trabalhos, concluir os trabalhos no ramo profissional dela, né, no escritório, e quanto mais estudar depois, que é o que ela realmente quer fazer. E aí o seu chefe vai lá e fala assim para você: fulano, eu preciso que você faça isso aqui. Se você for uma pessoa organizada, uma pessoa séria, uma pessoa disciplinada, você vai chamar o seu chefe, vai falar assim: chefe, olha só, esses são os projetos que eu tenho em andamento. Esse aqui, que provavelmente eu vou finalizar tal dia, esse aqui tal dia, esse aqui tal dia. Aonde você quer que eu encaixe esse seu projeto novo que você está me passando? O que você quer que eu deixe de fazer para conseguir trabalhar esse projeto? Provavelmente o seu chefe vai falar: caramba, velho, pô, esse cara é organizado, pô, ele é responsável, ele anotou tudo, ele tem prazo para tudo. Pô, eu vou pedir para outra pessoa. Como diz aquela piada, se você quer que alguma coisa seja feita, dê para alguém extremamente ocupado. Brincadeiras à parte, você precisa cultivar essa moral, né? Você precisa cultivar esse respeito para que as pessoas não fiquem empurrando serviço para você. Isso você conquista com o tempo. E quando você conquista isso, as pessoas param de pisar em cima de você e passam a respeitar as suas tarefas, né? As coisas que você faz na sua vida. Às vezes se você for uma pessoa que conseguiu conquistar respeito, você não precisa expor todos os projetos que você está fazendo. Você pode falar: além desses projetos, eu tenho outras atividades X, Y, Z, e o cara vai respeitar, o seu chefe vai te respeitar. Então é muito importante trabalhar isso para que você tenha moral para sustentar as suas decisões. Qual que é o melhor jeito
de conseguir ter organização e disciplina para conseguir fazer com que a maior parte das suas atividades sejam atividades do quadrante 2. O melhor jeito que eu conheço é fazendo um planejamento semanal. Por que não um planejamento diário? Porque no único dia você não consegue cumprir todas as suas tarefas, você não consegue fazer todas as atividades importantes para a sua vida no único dia. Agora, numa semana, convencionalmente, você consegue distribuir atividades em todos os campos da sua vida praticamente. Você pode colocar numa planilha, numa agenda, né? Tenha uma agenda semanal e você consegue falar que segunda e quarta à noite você vai levar o seu filho para tal lugar e vai buscar ele tal hora. Domingo à tarde é o dia que você faz esse planejamento. Segunda à noite ou domingo à noite, sei lá, é o dia que você vai fazer compras, porque não tem fila, porque você consegue fazer mais rápido, porque você consegue concluir essa atividade com mais agilidade. Tal a tal hora, de terça, quinta, por exemplo, é o dia que você vai fazer academia. Quando você coloca numa planilha, numa agenda, todas as atividades importantes para você fazer, prevendo e planejando todas as situações, na medida do possível, que podem acontecer, e você cumpre esse cronograma, aí você consegue chegar perto de uma vida equilibrada, uma vida que tem tempo para atividades físicas, que tem tempo para cuidar da saúde, eventuais consultas, médicos, dentistas, você consegue encaixar no seu planejamento, você consegue cultivar relacionamentos, você consegue visitar um amigo a cada 2 semanas, você consegue passar tempo com seu filho, passar tempo com a sua esposa, com seu marido. Claro, você vai precisar fazer isso de maneira planejada. E você vai precisar fazer as pessoas entenderem, principalmente as mais próximas de você, que agora você precisa cuidar da sua vida com mais rigidez, com mais detalhe. Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa que precisa fazer com que essas suas atividades estejam previstas e sejam cumpridas. Então você consegue cobrir todas as áreas da sua vida, mas você precisa de organização, planejamento, e você precisa de ter uma vida muito mais regrada a partir de então. Esse é o único jeito que eu conheço de você conseguir tocar tantas coisas ao mesmo tempo. É lógico, é impossível prever todas as situações do quadrante 1. Tem coisa que acontece aqui que não tem como prever. Ah, sua mulher ficou doente, precisa levar no médico, ela caiu da escada, quebrou o braço, Deus proteja, mas tem que levar no médico. Lógico, leva sua mulher no médico, leva seu marido no médico. Ah, minha mãe precisou de ajuda para tal coisa, uma coisa importante. Lógico, sua família. Não tem como prever tudo, mas com planejamento e com prevenção, você consegue tirar o máximo de atividades possíveis daqui e jogar para o quadrante 2 e eliminar o máximo dessas atividades aqui, que são as responsáveis por fazer você não sair do lugar durante anos. É lógico que é bom ficar vadiando ali no Instagram, vendo vídeo no YouTube, né, pesquisando notícias sobre o seu time de futebol. Tudo isso é legal pra caramba e tudo isso você pode continuar fazendo, desde que esteja dentro de um planejamento muito bem estabelecido. Proatividade, organização e planejamento é o que vai fazer você conseguir executar a sua vontade independente rumo a um objetivo maior em todas as áreas da sua vida. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, clique em curtir, aproveita e se inscreve no meu canal para que eu consiga continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros aí Brasil afora. Grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.